Bem, pessoal, vamos de BTC no final de tarde dessa quarta-feira, 22 de junho de 2022. Agora na Espanha, 20 horas e 10 minutos. No Brasil, 15 e 10 da tarde. A BTC basicamente rejeitou a incursão para dentro do canal de Keltner e agora está formando um candle levemente vendedor aqui pela métrica da TradingView, caindo menos 2,10%, reagindo como todo o mercado está reagindo também a esse pronunciamento do Jerome Powell, no sentido de que haverá outros aumentos nas taxas de juros, o que já estava basicamente precificado pelo mercado. Então, a gente está se segurando nesse suporte representado por essa antiga resistência aqui do passado, de dezembro de 2020, que teve uma certa dificuldade para transpassar para cima desse patamar de 20.100. Então, a gente está se segurando nessa antiga resistência, agora está se comportando como um belíssimo suporte para a BTC. No intraday, basicamente, apesar dos desesperados aqui do canal terem mandado uma série de mensagens dizendo que a BTC perdeu 20, eu avisei que ela só foi testar a lower aqui, gente, na banda de VWAP. Deu uma entrada muito boa. No meu curso de análise técnica eu ensino esse setup. Enfim, quem buscou aqui na lower saiu na VWAP, botou um bom lucro no bolso. No nosso gráfico de Renko, vamos botar aqui primeiro nosso gráfico semanal ancorado na MM200 no semanal. Vocês vejam que esse corpo real desse candle aqui no semanal, o desenho dele vai ser concluído no próximo domingo, de domingo para segunda. Pode ser que a gente ainda respeite a MM200 aqui no semanal. Vamos ver como é que vai ficar o final desse gráfico, o desenho final dele. Aqui no nosso gráfico de Renko segue o mesmo padrão de fundo, vamos colocar assim. Aqui abriu-se um box com um belo pavio para baixo, como se fosse um martelinho, dando conta de que muito provavelmente isso aqui é um fundo. Lembrando que a inércia movimentacional desse gráfico é mais lenta, justamente porque esse gráfico não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas sim com a variação do preço. Essa pernada aqui corretiva pode durar um segundo, como pode acontecer em 10 anos. Depende da variação do preço, ou seja, os boxes são desenhados de acordo com a variação do preço. E a inércia movimentacional aqui é muito mais consistente, vamos colocar assim. E aqui no squeeze do gráfico de Renko, a gente está com uma bela barra de arrefecimento desse ímpeto comprador. É mais um indício forte de fundo. Vocês vejam que aqui, ó, naquele fundo de 30 mil que rolou lá por meados de 2021, vocês vejam que aqui, ó, a gente basicamente lambeu a base dessa métrica aqui. Depois a BTC basicamente foi testar os quadrantes mais tópicos dessa métrica. Exatamente como nesse fundo aqui, a gente lambeu a base da métrica, ou seja, estamos completamente sobrevendidos. Já já a gente deve voltar a estressar os quadrantes superiores. Na seara dos fatos, a BlockFi e a Voyager estão sendo resgatadas, essas duas instituições estão sendo resgatadas pela FTX. Lembrando que a BlockFi e a Voyager, elas entraram em default, não estavam permitindo mais saques, e o dono da FTX, o bilionário Sam Fried, de apenas 30 anos, ele abriu uma linha de crédito de 250 milhões de dólares para a BlockFi e 200 milhões de dólares para a Voyager. Vamos ver se elas conseguem se segurar com essa linha de crédito. Segundo o Sam Fried, ele não pode ficar inerte diante desse efeito dominó que está ameaçando a indústria da criptografia. Desenvolvedores da Ethereum avisaram que vão aposentar as atualizações Kim, Rinkeby e Hopstein. Essas três últimas atualizações apresentaram uma certa instabilidade, principalmente a Hopstein, já que a rede acabou convivendo com duas blockchains por 7 blocos, o que é inadmissível. Lembrando que essas atualizações estavam promovendo a fusão dos dois consensos entre o Proof of Work e o Proof of Stake. E numa terceira etapa, eles iriam incrementar a Difficulty Bomb, que é a bomba de dificuldade
que iria desestimular o consenso Proof of Work, a mineração por Proof of Work, deixando basicamente a mineração à base de Proof of Stake. Só que a instabilidade acabou obrigando os devs a aposentar essas 3 últimas atualizações, ou seja, só vão ficar as 2 primeiras, a Goerli e a Sepolia. Vamos ver. Isso também tem relação com essa mega corretiva da Ethereum, do ETH, do Ether, o gás da rede Ethereum, que fez inclusive ele despegar do recibo de depósito ST-ETH emitido pela Lido Finance, justamente em contrapartida ao estaqueamento de Ethers na Beacon Chain via Lido Finance. Ou seja, quem optou por fazer o stake na Beacon Chain via Lido Finance recebia um recibo de depósito que acabou despegando do 1 para 1 em relação a ETH e gerou todo um efeito cascata dentro da comunidade cripto. Isso também deve ter relação, não só o despegamento do recibo de depósito da Lido Finance, mas também essa aposentadoria precoce dessas tentativas, dessas últimas 3 tentativas de fusão dos 2 consensos, Proof of Work, Proof of Stake. E essa corretiva da ETH também arrastou o mundo cripto para essa agulhada em torno de 17 mil da BTC. O Jerome Powell avisou também nesse pronunciamento de agora que ele não vê implicações macroeconômicas nessas oscilações da BTC, mas ele diz que é preciso uma melhor estrutura regulatória. Ou seja, agora o Jerome Powell faz coro junto aos expoentes do mundo cripto no sentido de que é preciso criar sim um tapete regulatório, um tapete regulamentar, e é muito provável que se esse tapete regulamentar for aprovado na principal jurisdição do planeta, a norte-americana, a BTC vai iniciar uma pernada de alta que vai pegar muita gente de surpresa. Tá bom, pessoal? E essa decisão da SEC agora de julho desse ano, aprovando ou rejeitando um ETF do mercado spot de BTC, lembrando que os ETFs que existem hoje é do mercado de futuros, o que limita a exposição do público, de eventuais interessados, principalmente investidores institucionais, à exposição da BTC, justamente porque eles querem comprar BTC, mas não apostar na alta ou na baixa. Eles querem comprar o ativo BTC, no mercado spot. Como isso acaba encontrando uma série de percalços e dificuldades diante dos regramentos de compliance da maioria dos fundos de previdência, por exemplo, um ETF de BTC no mercado financeiro tradicional vai tornar a aquisição de BTC tão fácil quanto comprar uma ação da Tesla ou uma ação da General Motors. Enfim, é muito importante ficar atento a isso, já que a aprovação desse ETF do mercado spot pode também ser o estopim de uma nova mega pernada de alta para a BTC. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que está dando sinais de fundo em vários indicadores autônomos. Eu venho aqui reportando aqui no canal. Cada um, na prática, tem que fazer a sua própria leitura. Esse resgate da FTX de instituições que estavam em default é muito icônico. Isso, para mim, é um sinal claro de que não há mais espaço para eventuais vendas a descoberto nessa indústria. Tá bom, pessoal? Vamos colocar todos esses fatos em perspectiva, já que tem uma série de sinais distintos dando conta de que a BTC talvez já tenha, inclusive, experimentado o fundo dessa história correcional. Tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.